dando continuidade às comemorações do nosso dia em homenagem à advocacia, o Dia do Advogado, e essa programação que nós já comentamos, que nós temos durante todo esse nosso mês, nós vamos ter aqui agora o nosso painel de direito de família, dedicado ao direito de família, e eu tenho a grata surpresa, e mais do que surpresa, na verdade, a alegria, na verdade, de estar aqui na presença do Rodrigo da Cunha Pereira, o nosso presidente do Instituto Brasileiro do Direito de Família, e da Cibele Pinheiro Marçal Tucci, nossa advogada de Direito de Família, que foi conselheira aqui da nossa casa, da ASP, né? Esse painel, ele tem, dentro desse escopo maior, que é a advocacia e a perspectiva, né, a importância da sua atuação para a sociedade, de como se comporta a advocacia no campo do direito de família, né? Quais são as perspectivas da família contemporânea, o que a gente pode esperar do direito de família atual, de que direito de família nós estamos falando nesse momento, século XXI, tão impactado por tecnologia, tão transformado por todas as transformações também da sociedade, ingresso da mulher no mercado de trabalho, igualdade, as questões da diversidade, as questões raciais também, enfim, pegando um pouco do que nos falou o nosso palestrante anterior, da necessidade dessa formação ética do profissional, e aqui no campo do direito de família, isso é tão sensível, isso é tão presente, né? E então, eu dou as boas-vindas ao Rodrigo e dou as boas-vindas também à Cibele, e peço licença ao Rodrigo para fazer inicialmente a leitura do currículo rápido aqui da Cibele, que falará de início, e para depois, num segundo momento, nós passaremos a palavra, então, ao Rodrigo, e depois para uns rápidos debates entre nós todos. A Cibele Pinheiro Marçal Tucci é uma brilhante advogada de direito de família, mestre em Direito Processual Civil pela USP, Universidade aqui de São Paulo, é doutora em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e foi nossa grande conselheira e uma grande diretora também da Associação dos Advogados de São Paulo, sempre disposta a colaborar aqui com a nossa associação, de maneira que eu dou as boas-vindas à Cibele e, desde já, agradeço o seu tempo e a sua disponibilidade nesse dia 11 de agosto. Cibele. Querida Viviane, mais uma vez eu tenho a honra de participar de um evento da nossa ASP, a seu convite, a convite da sua diretora cultural, a doutora Silvia Paszkowski, e eu me encontro hoje muito bem acompanhada, fui precedida pela brilhante preleção do José Roberto de Castro Neves, vou ser seguida pelo Rodrigo da Cunha Pereira, ambos que vieram nos brindar aqui nesse painel com as suas ideias e reflexões de uma forma muito mais brilhante do que eu jamais seria capaz de fazer. Mas o propósito da minha participação aqui é trazer uma modesta contribuição em homenagem aos advogados e advogadas, especialmente aqueles muitos que nos assistem, que na verdade, me honram muito com a sua assistência. A Associação dos Advogados é uma casa de advogados, especialmente a casa dos seus associados, né? E eu tive uma satisfação muito grande de compor o conselho e a diretoria durante alguns anos, que foram os mais profícuos da minha vida profissional. Eu posso dizer que os debates do Conselho Diretor eram as fontes mais ricas daquela época de troca de informação, de construção de ideia, de atualização científica. Enfim, eu fui agraciada com a oportunidade de um verdadeiro enriquecimento cultural que me tornou eternamente devedora dessa casa e o que me traz aqui tantas vezes quantas eles me convidaram. Hoje é dia do advogado e eu me propus a uma tarefa específica, jogar um foco de luz sobre a atuação dos advogados na construção da jurisprudência, transformando esse profissional hoje homenageado num verdadeiro artífice do direito, da atualização do direito. Francesco Galgano, que era um privatista da Universidade de Bolonha, hoje referida diversas vezes pelo José Roberto de Castro Neves, ele disse certa feita que a investidura do juiz provém da lei, mas a legitimação da sentença decorre da efetiva participação dos litigantes contrapostos no processo dialético. Quer dizer, a legitimidade das decisões provém do discurso no processo judicial.
o discurso contraposto das duas partes. E esses litigantes se contrapõem em juízo, como a gente sabe, no processo contencioso quase que universal, através dos seus advogados. O advogado é a boca do litigante, né? É ele que, por exercer a capacidade postulatória, é ele que representa a parte. E para a representação da parte, o advogado é sempre o primeiro a se lançar na escavação da tese jurídica. Eu gosto de pensar que o advogado, quando está construindo uma tese jurídica, ele está verdadeiramente fazendo um trabalho de escavar as fontes. Ele pesquisa a norma, a doutrina, a jurisprudência, os costumes, para construir, para lapidar uma tese, depurando a argumentação jurídica, que ele entrega de bom grado ao juiz, propiciando ao juiz uma vastidão de material que pode ser usado como subsídio das decisões judiciais. Então, nesse contexto, fica evidente que o papel do advogado é fundamental na construção da jurisprudência. Muito longe de constituir um trabalho, uma obra dos órgãos jurisdicionais, a jurisprudência é um produto de um esforço conjunto de advogados e juízes. O que passa para a história, no final do dia, é que a decisão é emanada do poder judiciário, mas o que está no bastidor dessa história é que toda a argumentação jurídica da decisão foi muito provavelmente colhida no material fornecido pelo advogado. A construção da jurisprudência ela se faz por meio de uma paciente reiteração de precedentes judiciais de ordem meramente persuasiva que passam a apontar de maneira consistente para uma determinada direção, nem sempre a direção óbvia, nem sempre a direção que vinha sendo seguida, às vezes a direção oposta, e por isso mesmo a jurisprudência se transforma numa ferramenta ágil, rápida e eficiente de atualização do direito, especialmente o direito civil. Essa atualização do direito por meio da evolução da jurisprudência, ela é muito mais profunda em sistemas regidos por códigos como o Código Civil Brasileiro, porque, diferentemente dos sistemas que adotam os denominados códigos totais, baseados aí no modelo oitocentista, o Código Civil Brasileiro permite uma comunicação direta com elementos metajurídicos, né, que são colhidos da ordem social, diretamente da ordem social. Valores éticos, valores econômicos, valores até científicos, tecnológicos, que vão permeando o direito e vão renovando o direito sem a necessidade constante da intervenção legislativa, porque o modelo jurídico é permeável. É perceptível uma influência muito maior da realidade social na construção do direito por meio dos precedentes judiciais. A Judite Martins Costa, uma ilustre civilista, tem uma frase que eu gosto muito a respeito do Código Civil. Ela diz que ele é um código não totalitário, que tem janelas abertas para a mobilidade da vida, tem pontes que o ligam com outros corpos normativos e tem verdadeiras avenidas que o vinculam aos princípios e às regras constitucionais. Assim é o nosso Código Civil. E dentro dele, o direito de família, pelas mais diversificadas razões de ordem jurídica, especialmente de ordem sociológica, denota uma permeabilidade muito maior da norma às transformações sociais até do que outros ramos do direito. Agora, o que é interessante destacar, até para render uma justa homenagem aos advogados, é que essa rápida e eficiente evolução dos institutos, especialmente em matéria de família e sucessão, ela quase sempre decorre de uma postura vanguardista de advogados vocacionados, que são sensíveis e que detectam as mudanças sociais, cedem passo a essas mudanças e constroem teses vanguardistas que passam a ser repetidas por seus pares. Né? Inicialmente são teses que confrontam o status quo, mas que vão sendo repetidas tantas vezes
até o ponto de que, tal qual água mole em pedra dura, começam a sensibilizar os tribunais e a romper as barreiras da inércia. Inércia é aquela da repetição automática de modelos já superados, e começa a produzir verdadeiras rupturas paradigmáticas, começa a introduzir o novo. Eu posso dizer que o início dessa minha já longa jornada como advogada ocorreu em um momento muito próximo de algumas das mais importantes mudanças em matéria de direito de família, das mais importantes mudanças do último século. E no decorrer da minha vida profissional, eu testemunhei, eu vi com olhos de testemunha tantas outras rupturas paradigmáticas que transformaram completamente o cenário jurídico, deixando para trás algumas das práticas mais odiosas e alguns dos conceitos mais retrógrados que frequentaram o nosso sistema. Quando eu olho para trás e eu me lembro da Cibele que sentou nos bancos da academia e das coisas que ela ouviu, e me deparo com o status quo, com a situação do direito hoje, eu vejo que nós caminhamos muito, evoluímos muito, e, na minha visão, evoluímos de uma forma muito positiva. O advogado que atua na área de família e sucessão, que é objeto aqui do nosso exame hoje, ele lida com os mais preciosos bens e valores dos indivíduos. Em primeiro lugar, ele lida com a vida privada na sua esfera mais circunscrita, né? Aquela ideia dos círculos concêntricos. Nós estamos lidando com o círculo mais concêntrico, com o convívio da família, com a proteção dos entes queridos, com os valores mais caros ao ser humano e com a preservação dos bens mais indispensáveis à própria condição humana. Então, justamente, lidando com valores tão nobres, o advogado familiarista, para desempenhar bem o seu papel, ele tem que ter uma percepção deontológica até mais rigorosa do que aqueles que atuam em outros ramos do direito, sem desprestigiar nenhuma das outras áreas, mas é que a área da família é muito sensível. E mais do que essa percepção deontológica, o advogado de família vai desempenhar tão melhor o seu papel quanto maior for a sua sensibilidade para compreender a complexidade das relações humanas. O advogado de família tem que ter esse olhar benevolente, esse olhar de compaixão, esse olhar de solidariedade que nas outras áreas não é tão necessário quanto é no exercício da advocacia de família e sucessões. Eu tenho certeza que foi a sensibilidade de advogados muito arrojados, alguns ilustres, alguns milhares inteiramente anônimos, foram esses advogados e a sua sensibilidade que construíram as bases mais sólidas das relevantes mudanças que nós sentimos nos últimos tempos da advocacia, do mundo jurídico. E essas mudanças foram muitas. Para dar uma pequena amostra do que eu estou dizendo, basta que a gente volte os olhos para o passado, para enxergar o que aconteceu, da onde nós partimos e aonde nós chegamos. Só para enunciar algumas dessas mudanças, vamos pensar, por exemplo, na condição jurídica da mulher casada, né? A mulher casada que foi relativamente incapaz até meados do século passado. Temos que pensar na positivação da união estável, deixando para trás a triste figura do concubinato, a equiparação entre o casamento e a união estável, a equiparação do casamento e a união estável para fins até sucessórios, com a declaração da inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, a paulatina admissão do casamento homoafetivo, primeiro da união estável, depois do casamento homoafetivo, o patamar de igualdade ao qual foram guindados os filhos, deixando para trás aquela cruel distinção entre filhos legítimos e ilegítimos, a cruel distinção entre filhos e filhos adotivos, e a hoje completamente inaceitável segregação dos filhos
ditos ilegítimos em dois grupos odiosos, né? Que eram os grupos dos filhos adulterinos e os espúrios, os incestuosos. Na época que eu estudei, isso era o sistema posto, e não faz tanto tempo assim que eu estudei. Então, é olhar para a construção, para toda a construção muito profícua da desconsideração inversa da personalidade jurídica, a questão da paternidade socioafetiva, a coexistência da paternidade socioafetiva com a paternidade biológica, criando a denominada multiparentalidade, a franca admissão da adoção por casais homoafetivos, a mitigação do elemento culpa nos desenlaces da conjugalidade, deixando para trás aquilo que a gente chamava de divórcio-sanção. Divórcio-sanção esse que foi palco de inúmeras celeumas, de anos de disputa para descobrir quem era o culpado, né? Quem tinha nascido primeiro, o ovo ou a galinha, até nós chegarmos no modelo atual do divórcio direto, que nos permitiu poupar tanta energia que antes era desperdiçada em anos e anos de batalha. Houve também grandes mudanças no terreno da guarda, a guarda compartilhada, com crescente respeito à figura paterna, que começa a se ombrear a figura materna no trato dos filhos de pequena idade, as denominadas crianças de tenra idade. Tudo isso e muito mais é, no final do dia, construção de advogados. Foram advogados que certamente se insurgiram contra algumas das desigualdades mais dantescas que povoaram o nosso passado. Foram os advogados que se insurgiram contra as desigualdades entre homem e mulher muito antes do Estatuto da Mulher Casada. Foram os advogados que se insurgiram contra a desigualdade no tratamento dos filhos. Hoje nós esquecemos disso, mas os filhos chegaram a ter tratamento desigual até para fins de sucessão, o que era um absurdo, né, em termos de realização da justiça. Foram certamente advogados que tiveram um olhar generoso para renovar todas essas questões no tratamento da filiação, e que lutaram pela menor ingestão do Estado na vida privada, concedendo uma proteção quase que idêntica entre o casamento e a união estável, permitindo que as pessoas se autorregrassem, se casassem se quisessem, né? E se unissem de fato se não desejassem o casamento, mas que, mesmo não desejando o casamento, que fossem igualmente albergadas pela proteção do sistema jurídico. Nós não vamos ter tempo de examinar todas essas mudanças paradigmáticas, todas elas importantíssimas, às quais eu me referi. Mas, enquanto eu tenho algum tempo aqui com os senhores, eu gostaria só de fazer o exame de algumas dessas questões, entre elas a evolução da união estável, por exemplo, para a gente jogar os olhos para o passado e ver exatamente o que existia, quanto nós caminhamos e até onde nós chegamos. Então, por exemplo, em matéria de efeitos patrimoniais da união estável, a questão se estende por um arco temporal muito extenso, durante o qual substanciais e sucessivas alterações foram sendo provocadas pelas teses desses advogados vanguardistas, aos quais eu já me referi reiteradas vezes, e que sensibilizaram os tribunais para algumas rupturas muito importantes que começaram a mudar o cenário através de entendimentos sumulados e que depois produziram até mesmo a alteração da norma, né? Toda essa construção, ela nasce nos tribunais e só depois ela vem a ser positivada. Nós temos, por exemplo, a questão do concubinato no Código de 1916. Eu costumo dizer que o concubinato entrava no diploma de 16 como filho indesejado, né? Ele quase que estava lá como Pôncio Pilatos do credo. A menção à concubina, e era sempre no feminino, era sempre a concubina, era atrelada à ideia de uma mulher teuda e manteúda,
E isso não é invenção minha aqui agora. Isso é uma expressão que chegou a ser usada reiteradamente em julgados antigos para se referir à concubina de uma forma indisfarçavelmente pejorativa. Aquela mulher teuda e manteuda deveria ser vista como um inimigo da família legítima, porque se presumia que a condição de concubina era sempre na coexistência de uma relação adulterina. Então, ela tinha que ser penalizada pela aceitação dessa condição de adúltera, e a ela não se poderia conceder nenhum benefício, ela não poderia ter alimentos. Todas as precauções cercavam o sistema jurídico para que ela não recebesse bens, ela não poderia ser donatária de doações, ela não poderia ser beneficiada por disposições testamentárias, e o sistema tinha até o requinte de dizer que ela não podia ser beneficiada nem por interposta pessoa, para que não houvesse uma simulação e a concubina recebesse, por exemplo, por um filho, algum favorecimento do concubino. Esse estado de coisas perdurou até que a sociedade se desse conta de que as relações concubinárias não eram sempre legítimas, não eram necessariamente decorrentes de um adultério, e que mesmo que tivessem nascido de um adultério, que subsistiam muito além do adultério. A família legítima, a sociedade logo concluiu, não era a única digna de proteção. E aquela que era denominada de família ilegítima estava sendo vítima de uma odiosa discriminação, provocando lesões muito maiores do que aquelas que se buscava evitar em favor da família denominada legítima. Essas teses a respeito da necessidade de conceder proteção à relação antigamente denominada concubinária, elas foram tomando corpo nos arrazoados dos tribunais, até que surgiu uma orientação jurisprudencial que franca e transparentemente albergou todos esses valores, até que se chegou, num primeiro passo, à súmula 380 do Supremo Tribunal Federal, em que entendia que era possível a produção de efeitos patrimoniais da relação concubinária se ficasse comprovado, isso era o primeiro passo, se ficasse comprovado que havia uma sociedade de fato entre os concubinos e que havia um esforço comum para ser amealhado o patrimônio que servia àquela família. Então, o primeiro movimento da jurisprudência dos tribunais era exatamente no sentido de vedar o enriquecimento injustificado. Eu costumo dizer que esse concubinato, esse efeito do concubinato, ele foi prestigiado naquela situação em que o concubino e a concubina estavam atrás do balcão, atendendo a sua clientela, partilhando, às vezes, da mesma atividade profissional e amealhando um patrimônio que, no sistema anterior, ficava todo titulado pelo varão, porque a concubina era havida como indigna de receber qualquer proteção patrimonial. Isso evoluiu. No primeiro momento, esse esforço comum permitiu uma comunicabilidade, mas era uma comunicabilidade contingenciada, porque era uma comunicabilidade que tinha balizas, tinha que demonstrar o tamanho do esforço comum. Isso foi objeto de inúmeras discussões ao longo do tempo. Alguns julgados efetivamente aferiam quanto a mulher contribuía, qual era o potencial de rendimentos que ela produzia. Alguns outros julgados entendiam que ela tinha que ser prestigiada pelas lidas domésticas e que aquilo tinha que ser aferido como uma contribuição para o aumento patrimonial. Alguns julgados mais malucos, na minha opinião, chegaram a pagar salário para a esposa, um salário pelo exercício das lidas domésticas. Então, nós tivemos todo tipo era um menu de soluções, mas que já mostrava um movimento consistente na ideia da ruptura paradigmática de que não podia ser privado o concubinato de quaisquer efeitos patrimoniais. A gente caminha muito,
e vamos chegar já na década de 90, a primeira lei que cuidou de uma forma mais estruturada da proteção dos companheiros, que é a Lei 8.971, de 94. Mas, mesmo assim, essa lei exige para a configuração da união estável, e aí já começa a denominar de união estável, para diferenciar do concubinato, o que já denota uma certa ruptura com o sistema anterior, né? A gente abandona o concubinato hoje, ele tem uma conotação altamente pejorativa, que é resquício de toda aquela bagagem muito equivocada que foi oriunda do Código Civil de 1916 e que foi sendo abandonada ao longo do caminho. Esse diploma de 94, ele exige uma convivência de 5 anos, ou pelo menos a existência de prole, mas quaisquer que sejam as críticas que se possa fazer a ele tem esse valor de ter sido o primeiro diploma que assegurou ao companheiro hipossuficiente o direito a alimentos e introduziu alguns resquícios das primeiras normas de índole sucessória, prevendo ali um usufruto vidual, algumas coisas que permitiram o enobrecimento da figura do companheiro. Logo em seguida vem o diploma de 96, já num passo mais largo. Vejam, entre 94 e 96, em 2 anos apenas, houve uma enorme evolução do sistema positivado e permitiu-se que a união estável produzisse efeitos de comunicabilidade de bens com a presunção do esforço comum. Então, a gente abandona aquela ideia de ter que investigar quanto cada convivente contribuiu para o aumento patrimonial e partimos da premissa de que, necessariamente, diante da convergência dos interesses familiares, necessariamente os esforços eram comuns para ser amealhado o patrimônio, e esses esforços comuns, em caso de ruptura, tinham que produzir patrimônios, meações equivalentes para os 2 conviventes. Com a entrada desse código de 1990, desse diploma de 1996, o companheiro tinha direito não só a uma cota-parte ideal na medida do que ele tinha contribuído, mas a uma verdadeira meação independentemente desse esforço comum. Só que ainda não era satisfatória a tratativa, a união estável ainda estava muito distante da proteção concedida aos casais matrimonializados, e é só com a entrada em vigor do Código de 2002 que os efeitos patrimoniais da união estável são realmente guindados pelo artigo 1725 a uma condição de paridade com as uniões decorrentes de casamento, e aí passa-se a enxergar nos efeitos patrimoniais da união estável um regime patrimonial exatamente igual ao da comunhão parcial, desde que outro regime não houvesse sido escolhido, da mesma forma que no casamento isso é possível, escolhido pelos conviventes. Diante dessa profunda variação do tema ao longo do tempo, se consolidou um entendimento da jurisprudência, que hoje é pacificado no STJ, de que a presunção legal ela deve operar efeitos após a entrada da lei de 1996, ou seja, a divisão do patrimônio deve ser regrada pelos diversos sistemas que, durante o tempo, regulamentaram essa questão. Passo mais avante, em matéria de união estável, nós progredimos para começar a proteger também as uniões estáveis homoafetivas e para trazê-las ao mesmo patamar das uniões estáveis de pessoas de gênero diverso. Com base e isso foi produto de um esforço muito grande de hermenêutica, que, mais uma vez, colheu a sua semente, nasce da semeadura de advogados que começaram a plantar a necessidade de uma interpretação teleológica, uma interpretação
que enxergasse a função social da norma com relação ao artigo 226 da Constituição Federal. Artigo 226, esse que traz expressamente no seu bojo a ideia de que é necessária a divergência de sexos, a diversidade de sexos para que se constituísse uma união estável. E essa expressão da lei, essa norma escrita foi superada, completamente enterrada por um entendimento, isso em 2011, por um entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4277 e a DPF 132, que construíram uma mudança substancial em matéria de união estável e admitiram francamente a união estável de pessoas de mesmo gênero, o que foi um passo para impor uma admissão do casamento, logo albergado no sistema, por uma resolução, a Resolução 175 do CNJ. Aquela decisão de caráter concentrado de admitir a união homoafetiva, a união estável homoafetiva, ela foi prolatada em maio de 2001, dando uma interpretação conforme a Constituição, para excluir, isso consta da decisão da ADPF, para excluir do dispositivo em causa, o artigo 1723 do Código Civil, qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família. A união estável, então, nasce de uma semente de muito má lembrança, que é o concubinato do Código de 1916, e vem hoje para o cenário jurídico como uma forma de autorregramento das pessoas físicas que não querem optar pela união do matrimônio, mas que se encontram igualmente protegidas pelo sistema. Eu, às vezes, costumo dizer para os clientes leigos que eu estou atendendo, às vezes eu me confundo, eu falo de solução de união estável, eu falo de divórcio, aí para me justificar, eu digo, olha, é quase que a mesma coisa. Você não está casado, você vive em união estável, mas para o sistema é praticamente uma união idêntica ou ombreada ao casamento. Não existe uma prevalência hierárquica do casamento em relação à união estável, o que foi fruto de um longo caminho percorrido e grande parte desse caminho trilhado por advogados. Eu vou me referir só mais a uma mudança, me prolonguei muito nesta, mas que eu acho que também é muito importante, que é a questão do tratamento da filiação, desde a equiparação dos filhos até o regime da guarda compartilhada, que foi também uma longa trilha percorrida por insistência dos advogados. Se nós imaginarmos, por exemplo, que no Código de 1916, nós tínhamos a mulher a mulher casada como um ser relativamente incapaz, que não receberia a guarda. Nesse ponto vale até um parênteses. É até pitoresca a forma como o Código de 16, na sua redação original, tratava a mulher casada para efeito de fixação da guarda em caso de desquite. Então, vejam, ela era relativamente incapaz, mas ela poderia ser o cônjuge inocente. Se ela fosse o cônjuge inocente, a quem a guarda dos filhos menores seria concedida, ela ficaria com a guarda das filhas mulheres. Essas permaneceriam sob a guarda da mãe indefinidamente, até a maioridade. Já os filhos homens, esses ficariam sob a guarda materna até os 6 anos de idade. E depois dos 6 anos de idade, eles eram tirados da guarda materna e eram concedidos à guarda paterna, porque partia-se do pressuposto de que, a partir dos 6 anos, a mulher poderia exercer alguma influência malévola, né, sobre a formação do caráter do homem. Então, imaginem da onde nós saímos. Isso subsistiu até o Estatuto da Mulher Casada, em 1962. E aí houve a primeira ruptura
paradigmática em que se passou a tratar a mulher e o homem para efeito de concessão da guarda num patamar de equivalência, mudando a redação do artigo 326 do Código Civil de 1916. Mas ainda ali, a sociedade patriarcal deixou o seu carimbo, porque a guarda dos filhos de pequena idade, de tenra idade, era concedida à mãe. E a injustiça aí, então, foi inversa, né? O que foi desprestigiado foi justamente o pai, a figura paterna. E passou a se partir de um pressuposto igualmente equivocado de que o pai tinha uma inaptidão para lidar com filhos. E eu devo dizer aos senhores que essa ideia muito mal construída de que os pais não têm aptidão para criar os próprios filhos, ela ainda vem sendo desconstruída nos dias de hoje. Há ainda julgados recentes que, francamente, partem dessa ideia, às vezes não confessada, mas subliminar, de que é melhor criança ficar com a mãe, o que nem sempre é verdadeiro, né? Especialmente a partir da promulgação da nossa Constituição em 1988, cujo parágrafo 5º do artigo 226 estabelece a igualdade entre homens e mulheres. É claro que ali em 1988 e até nos nossos dias de hoje, é preciso que se diga, é uma igualdade mais desejada do que efetiva. E isso nas duas pontas, né? Tanto da mulher em relação ao homem, quanto do homem em relação à mulher, quando qualquer deles é protegido, é mais protegido do que o outro. A igualdade deve ser plena, reequilibrando as deficiências ou a hipossuficiência de cada um deles para que eles possam ser tratados não de maneira igual, mas de maneira justa. A grande virtude do Código de 2002, em termos de fixação de guarda, foi exatamente mitigar o elemento culpa. A gente parou de ficar investigando quem é o culpado e quem é o inocente para premiar esse inocente com a concessão da guarda e passamos a jogar o foco de luz onde ele sempre deveria ter estado, que é no melhor interesse da criança. Ou seja, a guarda vai ser concedida para aquele dos genitores que estiver melhor dotado para exercer a função parental, né? A longa caminhada que nós demos em relação à fixação do regime de guarda até chegarmos aqui na guarda compartilhada como regra, ela passa, inclusive, por uma mudança da nomenclatura, né? O poder, o pátrio poder, passa a ser denominado poder familiar, justamente para não se vincular à ideia de que o exercício desse poder é da figura paterna, com a cooperação da mulher. Não é isso. Eles exercem, ambos os genitores, o poder familiar em pé de igualdade. E o movimento, já me conduzindo para o encerramento, e o movimento dessa guarda compartilhada, que é consistente, também é produto da insistência dos advogados. Vejam os senhores que, num primeiro momento, houve uma alteração do Código de 2002 para impor o regime da guarda compartilhada. Mas o primeiro diploma continha uma brecha por onde passou uma boiada, que era a brecha de salvo interesses em contrário. E esse salvo interesses em contrário fez com que os tribunais nunca fixassem a guarda compartilhada. Por insistência da sociedade, dos movimentos sociais, que uma nova lei foi promulgada e a mensagem desse novo diploma basicamente era essa, repetia quase que o anterior com alguns aprimoramentos, mas dizia o seguinte: a guarda compartilhada há de ser fixada, há de ser adotada qualquer que sejam os obstáculos. Ela deve ser o norte, ela deve ser o caminho buscado pelo aplicador da norma. Eu teria inúmeros outros, já foram enunciados, inúmeros outros exemplos de evolução da construção jurisprudencial em matéria de direito de família, mas eu prefiro arrematar dizendo que o estudo da história, e até da história recente,
é sempre muito importante para que a gente dê o devido valor à superação das divergências, das diversidades. Nós estamos num cenário hoje, especialmente com Olimpíadas, é um discurso muito fácil de se fazer, esse da necessidade de superarmos as diversidades. Mas quando a gente olha para o passado e vê o que existia e o que nós construímos, a gente compreende a importância da manutenção desse discurso, não apenas como uma reiteração do politicamente correto, dizer aquilo que todo mundo gosta de ouvir, mas efetivamente como uma meta. Os advogados, no dia em que eles são homenageados, eles devem ser confrontados com a importância do papel que eles exercem na sociedade, um papel que é historicamente produtor de mudanças, é historicamente o último bastião da sociedade e é historicamente o valor último da condição humana pelo qual se luta em caráter prioritário. Eu agradeço muito a atenção, espero não ter me estendido mais do que me era permitido, mas a riqueza do tema acabou me distraindo do tempo. Eu passo, então, devolvo a palavra à nossa presidente Viviane para a continuação dos trabalhos. Cibele, parabéns pela brilhante fala, parabéns, que nos deu toda essa perspectiva histórica de evolução do direito de família e, como você bem pontuou, sempre na ponta dessa transformação nas teses que são levadas, está a advocacia, está um advogado. Muito obrigada por sua participação. Nós vamos agora ouvir o Rodrigo da Cunha Pereira, que, assim como a Cibele, eu já tive o prazer de ser colega dela no conselho diretor aqui da ASP. Em relação ao Rodrigo da Cunha Pereira, eu fico até com medo de falar de quanto tempo a gente se conhece, desde o fundamento do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, que ele há tantos anos capitaneia como seu presidente, e que é um agente responsável por toda a transformação que o nosso direito de família vem percorrendo nos últimos anos. Não dá para a gente falar do direito de família do Brasil, não dá para falar do nosso ordenamento jurídico, sem falar da participação importante, da atuação firme e da atuação transformadora do IBDFAM. Seja no direito de família, seja por fazer interlocução com direito e arte, seja por fazer interlocução do direito de família com a psicanálise, e já puxando aqui o assunto para o nosso palestrante de hoje, que é o Rodrigo, que é advogado, brilhante advogado em Minas Gerais, como eu disse, o presidente nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família, que conta com representação em todo os nossos estados do Brasil. Ele que é doutor pela Universidade Federal do Paraná, e é mestre em Direito Civil pela Universidade de Minas Gerais. Autor de diversos livros e artigos no campo do direito de família e da psicanálise. E Rodrigo vai nos falar dessa questão muito importante, que é essa percepção do direito pelo viés da clínica do direito. Então, Rodrigo, você está com a palavra, a advocacia de família como a clínica do direito. Estamos ansiosos por ouvi-lo aqui. Obrigado, eu cumprimento a todas as pessoas, muito obrigado pelas palavras elogiosas. Viviane, vou chamá-la assim, porque afinal de contas estamos aqui entre advogados, né? Vamos tirar as formalidades. Não posso começar a falar sem antes cumprimentar minha colega Cibele, a quem eu admiro tanto, uma advogada combativa, combatente, né, há muitos anos, e que tem esse viés aí dessa nova ética do direito de família que nós vamos falar. Mas obrigado, gostei muito da sua fala, Cibele. Bem, eu quero começar dizendo que eu tenho muito orgulho de ser advogado. Eu sou advogado desde 1983 e acho que hoje deveria ser, né, parafraseando o movimento gay, o dia do orgulho de ser advogado, né? Eu tenho muito orgulho e eu me acho muito importante sendo advogado. Eu sou professor, escrevo, mas o que eu mais gosto, se eu tivesse que escolher um título, é advogado. Eu sou advogado
e gosto muito. E, embora tenha quase 40 anos que eu advogo, eu aprendo todos os dias, né? Todo dia a gente está aprendendo. Como a vida é esse eterno ir fazendo, e a advocacia, para mim, é um grande prazer. E talvez eu inventei uma coisa nova a partir da compreensão de um outro campo do conhecimento, que é a psicanálise, né? Que é a psicanálise como um sistema de pensamento que considera o sujeito inconsciente. E o sujeito de direito é um sujeito de desejo. E esse sujeito desejante ele vai tecendo as tramas, né? Todas essas questões que chegam para nós. E o nosso desafio como advogados é exatamente pegar toda essa confusão da subjetividade que chega para nós e transformá-la em objetividade. Isso não é fácil, não é simples, mas é possível. E é muito bom, é muito prazeroso, né? E a psicanálise, eu busquei muito na psicanálise para entender isso. E o meu escritório é o que eu chamo de clínica do direito, né? Todos nós que advogamos com direito de família, na verdade, nós temos quase que uma clínica do direito. Eu inventei essa expressão, mas ela não é minha, não é só minha. Todo mundo faz um pouco de clínica do direito. E talvez isso seja a nova ética da advocacia, né? Mas eu quero dizer, antes de falar, né, disso, eu quero, só para a gente não perder o humor, o Freud dizia que o humor é salvador, e eu não consigo pensar o direito sem a ajuda da psicanálise, completamente contaminada, e toda hora o Freud vem à cabeça, e agora veio à cabeça com essa história do humor, né? E eu, há um tempo atrás, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, uma cliente falou assim, mas parece que você sabe tanto, você é tão competente, você não quer virar juiz, não? Né? Então, porque o preconceito, assim, quem sabe mais é juiz, depois promotor e depois advogado. Nós estamos numa terceira categoria, né? Assim, isso é puro preconceito, claro que não é isso, né? Nós temos um papel importante e é uma questão de vocação. Eu acho que eu sou vocacionado, né? Quase um missionário, para usar uma linguagem religiosa, e o nosso trabalho como advogados de família é um trabalho de ajuda, e nós podemos ganhar dinheiro, inclusive ajudando as pessoas, né? Os clientes chegam para nós com um desamparo muito grande e nós vamos acolhê-lo e temos que desenvolver algumas técnicas para também não nos misturarmos aquela emoção que chega para nós, senão no final do dia nós estamos arrebentados, mortos, cansados, né? Nós temos que fazer essa diferenciação. Mas só então essa história do juiz, promotor e advogado é só para a gente não perder o humor, né? Porque parece que quem sabe mais é nessa categoria. E que não é, na verdade, isso é um preconceito, né? Conosco, advogado. Mas hoje, o dia do orgulho do advogado, né? Nós temos que saber, e eu advogo só em direito de família. Quando eu falo família e sucessões, porque sucessões é uma decorrência. O escritório de direito de família, e quem advoga em direito de família, ele é totalmente diferente de todos os outros campos do escritório, inclusive a organização administrativa do escritório de direito de família, né? Nós temos que ter um olhar diferente, completamente diferente, né? Nós precisamos, por isso que eu inventei essa clínica do direito, né? E, por exemplo, uma das coisas importantes, alguns macetinhos, algumas coisas do dia a dia, que não é também tradição da advocacia, pelo menos em todo o Brasil, São Paulo acho que um pouco mais, mas isso historicamente não é a tradição, os advogados cobrarem consultas, né? Então, assim, é uma coisa importante você marcar uma relação profissional começando a cobrar consulta, como os psicanalistas. Nós, como os advogados, como os sacerdotes e psicanalistas, somos profissionais da escuta. Então, os profissionais, os clientes, quando chegam para nós, eles querem principalmente serem escutados. Mas nós temos que ter uma escuta também que não fique ao léu, que não se perca, né? Nós temos que diferenciar, nós temos que saber escutar, e para isso tem algumas técnicas, e atenção, não precisa ser psicanalista para desenvolver isso, basta ter um pouco de sensibilidade, um pouco de alguns conceitos de psicanálise, nos ajudam bastante. Aqui eu vou me permitir ler um pouco dessa... Eu escrevi um dicionário de Direito de Família e Sucessões, que é esse aqui. Posso fazer propaganda porque está esgotado, então não tem jeito de comprar.
Então, acho que eu me sinto autorizado a fazer isso. Então, eu criei um verbete que chama Clínica do Direito. E esse dicionário eu complementei a linguagem jurídica, depois com uma jurisprudência, para reforçar o conceito jurídico, e com uma linguagem poética e literária, uma linguagem artística, seja através de uma imagem, que eu convidei alguns artistas para fazer ilustrações especiais para isso, e uma linguagem poética, literária, né? Porque a arte sempre nos ajuda e nós podemos fazer aplicação disso. Aliás, a ASP já fez isso juntamente com o EBDFAM, fez o primeiro curso de Direito e Arte, né? E demonstrando a importância da arte no direito nesse dia a dia. Eu vou aqui apenas dar um pequeno exemplo. Eu tive um caso de união estável, de união homoafetiva, era uma juíza e uma advogada, e quando eu entrei, eu era advogado da advogada, e a magistrada, a outra parte, né, que era ré, ali no polo passivo, disse não, ela era só uma amiga, e negou toda a relação afetiva. E aí eu coloquei e aí eu fiz um recurso, ela foi, inclusive, não muito hábil, porque ela poderia ter falado que era um namoro, né? Porque nessa linha tênue, que esse é um dos grandes problemas da união estável, a linha tênue entre namoro e união estável, e ao invés dela dizer, olha, era só um namoro, né? Ela falou, não tem, era só uma amizade e tal. E aí eu fiz um recurso, falando as razões lá, e coloquei no recurso, abrindo o recurso naquela parte que a gente deixa em branco, por despacho do juiz, uma imagem que ilustra o verbete união homoafetiva, que foi feito por um artista, especialmente para isso, foi um armário do século de 1940, que diz muito mais do que 1.000 palavras. Então, eu tenho certeza que os desembargadores analisaram o meu recurso, prestaram muito mais atenção, quer dizer, porque aquela imagem diz muito mais. Bem, isso aí, gente, é só um breve recorte para dizer como a advocacia de família ela é diferente, ela pode ser diferente, como nós podemos usar outros recursos, né, não só da psicanálise, mas da arte, né, para poder montar a nossa clínica do direito. Mas a grande questão para nós, do direito de família, aliás, é do direito em geral, mas em particular para o direito de família, é que nós nos deparamos no nosso dia a dia, constantemente, é muito comum, esse encontro ou desencontro do justo e do legal. E é aí que entra a nossa função, a nossa missão como advogado. O legal nem sempre coincide com o justo, né? Por exemplo, uma vez eu atendi um caso em que 3 mulheres viviam juntas, 3 irmãs viviam juntos com um homem como irmãos. E ele tinha muito dinheiro e foi fazer um testamento, não deu tempo e morreu antes de terminar o testamento, e ele não tinha ascendentes não tinha herdeiros necessários. Ele morreu e ele vivia numa irmandade com essas 3 mulheres há 30 anos, era uma relação, ela que cuidava, eles eram verdadeiros irmãos. Eu falei, mas não é justo que esta ordem, que toda a herança dele vá parar na mão dos sobrinhos, que nem souberam que ele morreu, quer dizer, não tinha nenhuma ligação afetiva. E, aliás, uma grande virada do direito de família foi a compreensão do afeto como valor jurídico. Isso revolucionou, mudou, continua mudando tudo, fazendo que a gente construa novas teses. Mas estou contando esse caso é que eu consegui inverter a ordem da vocação hereditária com base no desenvolvimento de uma tese, né, em que eu falei da fraternidade socioafetiva, o Tribunal de Minas reconheceu, e olha só, isso é só para dar o exemplo de que entre o justo e o legal nós não podemos nunca nos dobrarmos, escolher o legal em detrimento do justo. A invocação de uma principiologia, né, os princípios constitucionais, que é o que nos salva, porque a lei, a regra, que é na base do tudo ou nada, elas estão muito defasadas e não se aprova, não tem a menor condição de aprovar novos textos normativos no Congresso, nesse momento. Então, são os princípios. E são esses princípios e outras fontes do direito, como a CBL bem falou, né, tem fontes esquecidas, o próprio direito comparado, mas a principal fonte são os costumes. E, então, esse exemplo
é um alento para que nós, advogados, vocês que nos ouvem, né, não se dobrem nunca, não se deixem nunca vamos desistir, nós não temos o direito de desistir daquilo que é justo, ainda que não tenha uma regra. E nós não podemos esquecer que a fonte do direito, a regra, ou seja, a lei, é uma das fontes, existem várias outras fontes do direito, né? Então, nós podemos fazer uma invocação dessas fontes, e é aí que nascem as nossas teses. As novas teses, né, do direito de família nascem assim, a partir dos casos concretos que nos chegam. Por exemplo, a multiparentalidade. Como é que nasceu a tese da multiparentalidade, já abraçada pelo Supremo? Né? A partir de um caso concreto. E eu me lembro que eu atendi duas mulheres, que eram uma juíza e uma promotora, que viviam juntas, que queriam ter filhos e quiseram, mas não queriam um doador anônimo. Convidou um casal de amigos, tiveram 2 filhos. Então, quando eu atendi aquelas 4 pessoas, eu falei, nossa, mas será? Né? Será que esse filho vai ser feliz? E eu me deparei com o meu preconceito. Quando eu comecei a ouvir aquelas histórias, eu vi que são pessoas éticas, normais, como qualquer um de nós, com todas as suas dificuldades, como qualquer um de nós. E é assim, então, que desenvolvi a tese da multiparentalidade, já tinha sido, né? E várias outras, né? Vou dar apenas mais um exemplo de tese que é possível, que eu defendi, tem outras, né, como do abandono afetivo, que a partir do momento em que eu vi aquele caso, eu não me conformava que aquele pai tinha abandonado afetivamente o filho, ele pagava pensão, mas aí falava, mas ele tem que se responsabilizar por isso. Quem põe filho no mundo, planejado ou não, desejado ou não, tem que se responsabilizar pelo filho. E foi assim, então, que, a partir de um caso concreto, né, eu construí a tese do abandono afetivo, já disse, da fraternidade socioafetiva, e uma última, que talvez vocês nem saibam, que é a do divórcio pós-mortem. Um cliente estava fazendo um divórcio, isso foi julgado pelo Tribunal de Minas Gerais, isso também foi inédito, e vejam só que situação de injustiça. Um casal se separando, eu era advogado do homem, ele morreu, era um casamento curto, 1 ano, 2 anos, eles viviam em pé de guerra, briga, separação, já existia o processo de divórcio, a mulher já até tinha concordado com o divórcio, mas tinha uma discussão de partilha de bens, ele morre de acidente, abruptamente, e aí qual é o estado civil da mulher? Pela regra normal, viúva. Mas não é possível, porque isso é injusto, porque, olha, já tinha o processo, eles já estavam separados de fato há muito tempo, ela ficaria com a herança, ficaria com a pensão, quer dizer, mudaria toda uma ordem patrimonial que era extremamente injusta. E aí eu falei, não, mas está errado isso, né? E aí inventei, defendi, e o tribunal abraçou a tese do divórcio pós-mortem, foi assim que é. E aí, então, ela não foi considerada viúva, né? Ela foi considerada divorciada, ou seja, o tribunal decretou o divórcio dela. Olha só. Bom, isso é um exemplo, eu poderia ficar contando aqui vários outros, eu tenho muito prazer com isso, de dizer que nós não podemos nos curvar diante daquilo que não é justo, né? E nós, advogados de família, nós temos que ter noção e consciência de que nós trabalhamos com os restos do amor. São esses restos do amor que chegam para nós, né? E que se transformam, muitas vezes, num processo litigioso. E o processo judicial é a materialização dessa realidade subjetiva. A partir do momento que nós temos essa noção, essa consciência, tudo pode mudar, né? O nosso olhar sobre o processo, né? A nossa concepção sobre isso é muito importante que a gente tenha esse olhar, né? da clínica do direito, mas nós somos profissionais da escuta. E eu quero pedir licença para ler um pequeno trecho que eu tenho lá no meu escritório, numa das salas de advogados. Eu sou advogado de família e sucessões, e aí todas as salas têm um quadro que eu separei, pus, e todos os advogados, né, leem isso sempre, porque nós estamos falando aqui da beleza de advogar, mas nós temos as nossas dificuldades, né? Cliente, às vezes, dá problema, né? Nós temos que conciliar com o mercado, nós precisamos viver da advocacia, né? Como é que é isso? Isso é uma luta diária, mas nós vamos nos organizando e para termos paciência e entendermos essa nossa função, missão, né? Eu tenho esse quadro lá, com uma frase, um pequeno trecho do Rubem Alves, que chama escutatória, né? Que é a arte de escutar. E a gente é quase que uma oração, a gente lê isso todo dia lá. Então, eu vou ler para vocês, é muito pequeno. Assim, ó.
O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa e é na não escuta que ele termina, né? Então, do Rubem Alves, e isso virou um mantra, uma oração, uma coisa, a gente sempre volta a isso para poder, inclusive, ter mais paciência com os clientes, que às vezes não são tão fáceis, não é tão difícil, né? Mas o ato de advogar, né, em direito de família, hoje dia do advogado, e estamos falando especificamente, eu estou apenas complementando um pouco do que a Cibele já falou, porque assim, nós vamos inventando as teses, né, criando a jurisprudência, eu, você, né, todos nós. Né? Então, saber lidar com os restos do amor, que é o material que chega para nós, é muito importante, mas também é importante saber. E é muito bom quando a gente encontra do outro lado um advogado que tem essa concepção da clínica do direito, né? Porque nós somos forjados na cultura da litigiosidade. A advocacia de família, especialmente, está cada vez mais extrajudicial, mais preventiva. Nós temos que entender isso. Quem não entender isso vai estar fora do mercado, inclusive. Aliás, o direito precisa fazer alguns avanços. Um deles é acertar o passo com a sociedade digital, né? E agora, a pandemia, nós aprendemos muito. Eu, por exemplo, estou aqui no meu escritório, em casa, tenho atendido em casa pessoas do Brasil todo, e todo mundo, muitas pessoas devem estar assim, eu vou ao escritório presencial, mas assim, a maioria, 90%, tem sido telepresencial. Isso foi um avanço. Há outros avanços, né? Muitas coisas poderiam ter avançado, por exemplo, como é que, isso não é especificamente da advocacia, mas do Código de Processo Civil, é impensável, com toda uma tecnologia à disposição, nós ficarmos anos esperando um oficial de justiça citar o réu. Por que não faz uma citação por e-mail, WhatsApp? Tem projeto de lei para isso, tá? Vai, não vai, alguns já admitem, né? Então, não então, precisamos acertar o passo com a sociedade digital nesse aspecto e também na nossa clínica do direito, né? Então, entender isso, advogar em família, nós não podemos ter preconceitos, né? Como a Cibele realçou tanto a evolução e da quebra desses preconceitos, porque novas estruturas parentais e conjugais estão em curso, né? Quer queiramos ou não, gostemos ou não. Então, nós não podemos ter um olhar preconceituoso sobre isso. Se nós não entendermos isso, nós também não estaremos de acordo com o nosso tempo, nós estaremos fora do tempo, né? E isso, a advocacia, e essa é a nova ética da advocacia, né? Nós precisamos entender esse novo tempo de, primeiro, diminuir a cultura da litigiosidade e, a partir da busca de alguns conceitos psicanalíticos, por exemplo, como o gozo, né? O gozo esse paradoxo do prazer e do desprazer, e que os clientes gozam muito com o processo. E muitas vezes nós nos tornamos instrumentos desse gozo, nós não podemos nos permitir ser instrumentos desse gozo. Não é fácil entender isso, não é simples, mas com um pouco de técnica, um pouco da ajuda da psicanálise, é possível fazer isso, pensar isso. Eu vou terminar agora, eu só queria trazer para vocês essa noção dessa clínica do direito, como é possível, como é bom advogar em direito de família. Isso é uma paixão. Eu sou movido à paixão. Nem tudo são flores, claro. Advogar em direito de família não é o campo do direito que dá mais dinheiro, por exemplo. Quem quiser ganhar dinheiro, não é no direito de família que vai ficar rico. Assim, o direito de família ele não é o melhor ramo para poder ganhar dinheiro. Mas, se a gente faz com prazer, a gente já tem meio caminho andado para o sucesso. Então, o que eu quero trazer aqui, que eu ficarei muito satisfeito se vocês tiverem me ouvido, assim, olha, vamos advogar com prazer. O direito de família, ele pode nos proporcionar muito prazer. Nós precisamos um pouco de técnica, claro, precisamos de saber a teoria, né? Mas o ato de advogar, saber a teoria, é quase que um detalhe. Nós temos que saber administrar o escritório, temos que ter essa escuta, né? Tudo isso compõe esse ato
do advogar em direito de família, né? Então, eu vou terminar lendo um pequeno trecho do verbete Clínica do Direito. Ele é maior, eu só um recorte dele, que é o seguinte: a psicanálise, né, porque a minha perspectiva é pela psicanálise, a psicanálise faz instalar uma outra ética para a advocacia de família, a partir do momento em que se compreende a presença da subjetividade nas demandas que se apresentam. A ética está em mostrar ao cliente que seu verdadeiro interesse não é aquele que aparenta ser, não é o sustentar o litígio. O verdadeiro interesse é resolver a demanda. Para isso é necessário compreender a subjetividade ali envolvida. A função do advogado deve ser, então, separar objetividade da confusão dos elementos subjetivos para ajudar o cliente a organizar um texto jurídico. Se consegue desfazer esta mistura de elementos objetivos e subjetivos, os aspectos jurídicos certamente se encaminharão para uma resolução do conflito. Devemos evitar que os processos judiciais se tornem uma montagem perversa e que nós, operadores do direito, não sejamos instrumentos deste gozo que só traz sofrimento para as partes e que, em muitos casos, os filhos são usados como uma moeda de troca do fim da conjugalidade. Esta nova ética da advocacia, proporcionada pela compreensão do discurso psicanalítico, que conduz o advogado a uma direção em que seu trabalho é também uma clínica do direito, né? Então, é isso, assim, em breves palavras, apenas uma pitadinha aí para falar dessa clínica do direito, e nós podemos continuar conversando por aí nas redes sociais. Se alguém quiser me encontrar, pode ir lá no meu Instagram, Rodrigo da Cunha Pereira, eu respondo, às vezes demora um dia, dois, mas sempre respondo todas as mensagens. Muito obrigado por me ouvirem e me aguentarem até essa hora. Até a próxima. Rodrigo, da mesma maneira, parabéns pela sua fala, foi uma delícia poder ouvi-lo, e eu queria pontuar aqui algumas coisas muito importantes do que o Rodrigo e a Cibele falaram. Mas eu começo pelo Rodrigo, né? Esse distanciamento que o advogado tem que fazer do problema do seu cliente. A Cibele também pontuou isso na fala dela, de um advogado que tem que ser mais humano, que tem que ser um advogado com mais sensibilidade, é uma advocacia diferenciada. Mas acho importante pontuar esse aspecto que o Rodrigo também coloca, essa necessidade do cliente não se confundir com o advogado, né? Então, começa por uma questão muito objetiva, que é o ato de cobrar a consulta, que o Rodrigo fala aqui, porque justamente já faz aí um corte de como vai se estabelecer essa relação, né? Uma relação que ela tem um cunho profissional, que é um profissional que está ali para ajudar e para auxiliar esse cliente, e depois de todas a sensibilidade, de todas as virtudes e as qualidades que o advogado também tem que desenvolver para poder realmente entender naquele contexto todo aonde está o ponto, o nó, para, a partir daí, se pensar a resolução desse conflito de família, né? Mas eu queria... nós temos aqui, rapidamente, 10 minutos ainda para complementar o nosso tempo, e a riqueza das falas de vocês dois fez desse painel um painel já extremamente rico mesmo para a advocacia, para quem está iniciando na advocacia de família ou para quem já está na advocacia de família há muito tempo. Ver dois advogados da estatura de vocês, com todos esses anos falando sobre essa área do direito, é extremamente importante. Mas a Cibele falou e tocou e fez esse arco histórico tão importante da transformação do direito de família, e aí ela usou uma expressão que é uma questão que sempre me coloca, e eu fico, por vezes, pensando sobre isso. Nós evoluímos tanto com a legislação que, por vezes, eu fico me perguntando se nós, com essa evolução da legislação, não acabamos tolhendo a autonomia privada das pessoas também, quanto à escolha dos seus modelos e da sua forma de viver em família. Porque se, por um lado, o direito teve um avanço gigantesco em acolher novas formas de organização da família, olhar para essa sociedade que se transforma, e a família é um ponto, é um núcleo onde a transformação social do comportamento é mais visível, e acolher a socioafetividade, acolher a multiparentalidade, eu olho para o campo, por exemplo, da conjugalidade, e vejo que, de uma certa maneira, o nosso legislador casou quem não queria se casar, né? A união estável hoje, que a gente buscava sempre um reconhecimento,
parece que está se transformando numa certa camisa de força, mesmo para aqueles que não queiram ou não desejem, talvez, os efeitos de estar em união estável. Sibeli, será que aí a gente não estaria passando um pouco do ponto daquilo que a gente busca de liberdade e, de repente, a própria jurisprudência, ao trazer tanta igualdade entre esses institutos, não acabou por sufocar a união estável? Viviane, você, como uma pessoa muito astuta, pegou no ponto que eu acho que é um dos mais importantes sobre esse tema. E, aliás, é um dos pontos que tem me feito meditar muito. Eu vou pensar uma problemática para evidenciar que realmente a guisa de proteger a convivência, de proteger a união estável, o sistema, eu não sei nem se é o legislador, mas o sistema acabou asfixiando um pouco aquilo que você denominou de autonomia privada, e eu concordo. Imagine, por exemplo, que a gente tinha no Código Civil uma estrutura sucessória do cônjuge completamente separada da do companheiro. Tá? Eram diferentes? Eram diferentes. Havia justiça nessa diferença? Não sei se havia justiça na diferença. Mas tinha uma pedra de toque que era fundamental para o autorregramento dos casais. Era o seguinte: o cônjuge era herdeiro necessário e o companheiro não era herdeiro necessário. Então, muitas vezes, a estrutura que as partes desejavam era um contrato de convivência, era uma união estável, não matrimonializada, justamente para fazer essa distinção. Porque, por algum motivo, naquele núcleo familiar, a questão da inafastabilidade do direito à legítima do cônjuge, do companheiro, não funcionava. Eu me deparei inúmeras vezes com essa situação. Quando houve aí esse movimento em prol da inconstitucionalidade do 1790, eu fui uma das pessoas que lutou muito por isso. Eu disse, olha, reformem a conta. Né? O que está errado é um herdar sobre bens particulares e outro herdar sobre bens comuns. Mas mantenham a dialética, mantenham a divergência do sistema. Porque as pessoas, a sociedade não quer estar casada à força, numa expressão muito feliz que você usou. Quer dizer, algumas das mudanças que foram feitas acabaram impondo às pessoas um regime que era exatamente aquele que elas deliberaram não adotar nas suas vidas privadas. Então, essa intromissão, essa ingerência pública na esfera privada, ela é uma coisa que precisa ser muito cuidada. Há outros assuntos, por exemplo, em matéria de guarda e visita, quando você começa a dar prevalência à dicção da lei do que a observação do fato, do caso concreto, você também pode gerar resultados altamente nocivos, porque o problema não é fazer como se fosse uma receita de bolo, que serve para todo mundo a mesma coisa. Há casos que, por peculiaridades, e são muitas as matizes dessas peculiaridades, que devem ser tratados como diferentes, não podem cair na vala comum das soluções pré-programadas pelo legislador. Mas eu devolvo a palavra a você, dizendo que a sua observação foi muito feliz, porque me parece exatamente isso. A gente está num caminho de mudanças e a gente precisa ter a humildade de mudar até onde é preciso e segurar, frear um pouco o carro um minuto antes de atropelar aquilo que a gente está querendo proteger. Pois é, eu só queria, Viviane, desculpa, complementar o que a Sibeli falou, que eu concordo totalmente com ela, endosso as palavras. Inclusive, o IBDFAM participou como amigo escuro no STF sobre isso. Eu tive que assinar a petição, que eu fui voto vencido, eu assinei porque eu sou presidente, mas sou contra isso. E quem está no dia a dia da advocacia vê quanto problema isso traz, né, Sibeli? Mas a união estável ela é mesmo esse paradoxo. Assim, quanto mais você aproxima do paradigma, que é o casamento, mais se distancia dela mesma, que é a liberdade. Então, hoje, isso traz muitos problemas. Quero reforçar e defendo, inclusive escrevo, que acho que a única diferença, a única coisa que pode diferenciar para nos salvar, Sibeli, é que para os nossos atos da advocacia, é que o cônjuge, que o companheiro não seja herdeiro necessário. Mas nós estamos bem acompanhados, tem um voto divergente do ministro Fachin, que tem essa posição, e já tem, eu estou tentando
engrossar essa corrente de pensamento de que o companheiro não seja herdeiro necessário para fazer, né? É exatamente isso que a gente estava falando, né? Desses debates, da prática dos advogados de família, a gente vai pensando o que a sociedade quer e a gente vai começando a construir coisas que, num primeiro momento, são impensáveis, né? Na estrutura atual, você falar que um companheiro não é cônjuge necessário é quase que uma excrescência, mas acontece que é da sua insistência, da minha insistência, dos nossos colegas que estão nos ouvindo, que concordam conosco, se concordarem, que a gente vai começando a regar a sementinha. Pode ser que daqui a um tempo a gente chegue para falar, ó, isso passou, né? Essa mudança houve. Exatamente. Não estou ouvindo. Ouvindo? Será que você agora. Ah, tá. Perdão. Ouvindo você falar tão brilhantemente aí sobre essa sua prática da advocacia, e isso é tão importante, né? Assim, a gente também poder transmitir o que é o dia a dia da advocacia. Fico muito feliz, me orgulho ouvir você falar que você tem orgulho de ser advogado. Eu acho que a nossa profissão realmente é brilhante. Nossa profissão no espaço público desempenha defesa dos valores democráticos, das garantias, das liberdades. E aqui na nossa área do direito de família, no campo eminentemente privado das pessoas, também defende valores existenciais tão importantes, né? E mesmo patrimoniais relevantes, ou seja, a gente transita em todas essas esferas. O que para você é, assim, hoje, digamos, um grande dilema no direito de família? Aonde será que nós precisamos ainda avançar? Aonde o advogado tem que se afastar, talvez, do seu conjunto de valores, daquilo que ele acha que é o adequado ou não é adequado, para entender o que é uma demanda da sociedade do direito de família? Que novo formato que está acontecendo que a gente ainda não conseguiu aprender pelo direito? Uma delas, a gente já falou, é essa que a Cibele falou, né, desse paradoxo da união estável, mas dentro ainda da união estável é a questão das famílias simultâneas, né? Que eu sei que eu penso, as pessoas não precisam concordar comigo, mas eu acho que daqui 10 anos, se a gente estiver falando isso talvez já esteja superado, que é o não reconhecimento das famílias simultâneas. Existem milhares dessas famílias e não se pode dizer que elas existem. Então, nós estamos fazendo o mesmo caminho histórico dos filhos ilegítimos. Essas famílias existem, mas não se pode dizer que elas existem, não se pode atribuir direitos a elas. E isso, dentro dessa lógica moralista, ela é muito perversa, porque quando você diz que essa pessoa que tem uma segunda família não tem responsabilidade nenhuma com ela, você está desresponsabilizando a pessoa. Significa que eu posso ter quantas famílias eu quiser, porque eu não posso, não vou dar nada, não vou ter que dar nada, não vou me responsabilizar por ela. Então, acho que esse é um desafio, é uma questão que precisa muito ser debatida ainda, né? Isso, para mim, é uma questão que precisa avançar no direito ainda. Muito legal. Bom, eu queria... a gente poderia ficar aqui muito tempo ainda conversando. O direito de família é riquíssimo, não só nos casos, mas na troca, né, dos profissionais, na troca das experiências. Eu queria agradecer novamente a participação da Cibele, a participação do Rodrigo, dizer do meu orgulho de tê-los os dois como dois brilhantes advogados do direito de família, mostrar a relevância também dessa área do direito, mostrar que o estudo, e a fala de vocês hoje traduziu aqui, como a experiência aliada ao estudo, a profundidade acadêmica de ambos, dá uma outra qualificação para a advocacia, porque se é fato que a advocacia está passando por uma transformação gigantesca, é fato também que o advogado que for altamente especializado, que tiver essa escuta que o Rodrigo e a Cibele aqui nos falaram, da sensibilidade, né, de pensar na resolução dos conflitos não só sobre a porta do judiciário, mas sobre a porta da negociação, da mediação, que é tão interessante. E aqui os advogados cumprem uma função importante em levar a resolução para os seus clientes, em tentar abrir essas portas do diálogo para a resolução. Então, eu queria dizer que foi realmente para mim hoje, aqui no Dia do Advogado, foi um prazer receber ambos aqui na Associação dos Advogados de São Paulo, agradecer empenhoradamente o tempo que vocês nos dedicaram e dizer que eu espero em breve que a gente possa se encontrar presencialmente para desfrutar dessa amizade também que nos une e que me é tão cara. Muito obrigada. Obrigado, eu agradeço obrigado a também. todos. Um abraço.
Saudade de você, Jair. Prazer em revê-lo. Obrigado, Viviane. Obrigado a todos os presentes.